Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Aprendendo a Estudar a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo e talvez pelo fato de ser um livro muito lido, também tem sido um livro muito mal interpretado, sendo inclusive utilizado para justificar crimes, atrocidades e isso porque as pessoas muitas vezes não se preocupam em estudar a Bíblia da forma correta. Algumas pessoas têm muita vontade de se aprofundar no conhecimento que a palavra de Deus tem, mas elas ficam muito temerosas exatamente porque estudar a Bíblia quase sempre está associado a estudar teologia, a fazer um curso de teologia de 2, 3, 4, 5 anos. Nós montamos esse curso pensando especialmente naquelas pessoas que querem ter ferramentas práticas para se aprofundar no estudo da Bíblia, para preparar os seus estudos individuais ou para preparar estudos e aplicá-los em classes de escola bíblicas, em estudos bíblicos durante a semana, nos cultos de oração. Nosso objetivo com esse curso é colocar uma ferramenta prática, que nós estamos chamando, né, o estudo bíblico indutivo, e nosso desejo é que nesses 3 encontros em que estamos trabalhando o estudo bíblico indutivo, você possa se aprofundar nesse método. Deus abençoe, vamos caminhar juntos. Primeira coisa que você tem que ter consciência é que para qualquer trabalho que você vai realizar, você precisa ter as ferramentas corretas. E eu até fico pensando como seria, né, que um pedreiro poderia construir uma parede se ele não tivesse um prumo, não tivesse uma colher, se um marceneiro também não tivesse as suas ferramentas. Dessa maneira, o estudo da Bíblia, ele será mais fácil se você utilizar as ferramentas certas. Eu quero mostrar para você aqui as ferramentas que devem fazer parte do estudo bíblico, tá? Primeiramente, você vai precisar de bíblias de estudo. Nós temos no mercado inúmeras bíblias de estudo. E as pessoas de vez em quando me perguntam, pastor, qual a melhor bíblia? Quando você se aproximar de uma bíblia de estudo, a Bíblia NVI, NVT, Bíblia de estudo da mulher, do homem, do pastor, primeiramente você tem que pensar qual a editora, qual a linha teológica que aquela Bíblia tem. Também você deve pensar qual a linha teológica do autor, da pessoa que representa aquela Bíblia. A minha sugestão é que antes de você adquirir qualquer Bíblia de estudo, você procure o seu líder, o seu pastor, e pergunte a ele qual a Bíblia que ele recomenda. Não compre precipitadamente se você não tem conhecimento da teologia, da sua doutrina, da sua igreja. A outra coisa importante são as Bíblias em várias versões. Nós temos na nossa edição brasileira várias versões da Bíblia. E as pessoas sempre me perguntam, pastor, qual a melhor versão? Qual a versão que se aproxima mais dos originais? Ora, deixa eu explicar da seguinte forma: nós temos, de um lado, a Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, essas são as versões originais. Poucas pessoas têm a capacidade, a competência de fazer a leitura no grego e no hebraico. No outro extremo, eu vou colocar aquilo que é conhecida como a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma Bíblia que tem uma linguagem usando palavras coloquiais do dia a dia. Então você tem esses 2 extremos, a Bíblia original, as versões, o texto original, e você tem a linguagem de hoje. No meio do caminho, você vai encontrar algumas Bíblias que elas vão, às vezes, pender para o lado dos originais, com palavras mais técnicas, termos mais técnicos, mais teológicos, muitas vezes até mesmo textos transliterados do hebraico e do grego, e vai ter Bíblias que se aproximam mais da, da linguagem de hoje, com a versão mais parafraseada. Qual a melhor? Depende de qual o objetivo pelo qual você vai fazer o seu estudo, a sua leitura bíblica. Se é uma leitura de compreensão, simplesmente, você pode ficar com aquelas que se aproximam mais da linguagem de hoje. Se você que deseja se aprofundar em termos técnicos, em termos teológicos,
se você quer fazer um estudo mais aprofundado, você deverá procurar aquelas versões que se aproximam mais dos originais, grego e hebraico. Existem algumas Bíblias que elas contemplam muito bem as duas áreas, elas são muito bem compreensíveis e, ao mesmo tempo, elas contemplam a necessidade de serem fiéis ao texto. Eu poderia recomendar a NVI, a NVT e a Almeida século XXI. De qualquer forma, é muito importante que quando você for estudar qualquer passagem bíblica, você procure todas as versões disponíveis para ler esse mesmo texto em várias versões. Por quê, pastor? Porque nem sempre, nem todas as traduções, aliás, nenhuma tradução, ela contempla toda a riqueza que o texto tem, porque nem sempre as expressões que estão no hebraico e no grego têm uma tradução direta para a língua portuguesa. Outra ferramenta importante são os dicionários bíblicos. Eu não vou nem mencionar o dicionário da língua portuguesa, porque esse realmente todo mundo precisa ter em casa. Mas o dicionário bíblico, ele vai colocar uma definição de palavras de uma forma mais específica para a realidade bíblica. Por exemplo, se você vai no dicionário da língua portuguesa, procura a palavra sacerdote, ele vai dar uma definição de sacerdote muito específica para a técnica, entender o que é um sacerdote dentro da sociedade brasileira. Mas se você vai no dicionário bíblico, ele vai falar sobre o sacerdote na Bíblia, ele vai falar sobre o ofício sacerdotal, as vestes sacerdotais, o calendário de atividades, atividades que o sacerdote fazia. Outra coisa importante são os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos são livros escritos por especialistas, pessoas que se dedicam especificamente para analisar, de repente, um texto específico, um livro da Bíblia. Então, por exemplo, um teólogo ele quer escrever sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Ele vai dedicar-se, então, a estudar nos originais durante muito tempo e escrever um livro comentando praticamente versículo por versículo. É um recurso excelente. Eu só aconselho você que só consulte os comentários bíblicos depois que você completar a última parte do estudo bíblico indutivo, tá bom? Tem muita gente que começa a fazer estudo bíblico indutivo, aí está com preguiça de mastigar o texto, de se aprofundar no texto, aí descobre que tem um comentário lá do John Stott, do Hernandes Dias Lopes, e aí, o comentário já está dizendo tudo. Não faça assim, isso é negócio de preguiçoso, tá bom? Primeiro você precisa analisar com a sua capacidade, lendo, seguindo os passos do estudo bíblico indutivo. A outra coisa que eu queria falar para você é que você pode dizer assim, pastor, mas esse negócio tudo é muito caro, como é que eu vou ter todas as Bíblias de estudo? Como é que eu vou conseguir Bíblias em várias versões, dicionário bíblico, comentário bíblico? Eu quero dar uma dica muito boa para você que tem um lugar onde você encontra tudo isso gratuitamente. Olha aí que coisa boa. E sabe aonde é? É exatamente aqui, ó, no Google. No Google você tem todas essas ferramentas. Você tem Bíblias em várias versões, Bíblia online, você vai ter comentários bíblicos, você vai ter dicionários bíblicos, tá bom? Então ninguém mais tem desculpa para dizer que não pode estudar a Bíblia porque não tem dinheiro para comprar livro, porque no Google você vai encontrar todas essas versões. Feito isso, vamos agora entrar especificamente no estudo bíblico indutivo. O estudo bíblico indutivo é um método que eu tenho utilizado ao longo da minha vida. Tem sido um método no qual, através do qual eu tenho preparado mensagens, sermões, e a cada dia nós podemos utilizá-lo, tanto nos estudos bíblicos na igreja, como no estudo bíblico individual. Não é o único método, mas é um método muito prático e que pode ser utilizado tanto por iniciantes, pessoas que estão começando agora, como com teólogos, pastores, professores de teologia. É um método extremamente democrático e simples.
E eu coloco aqui, ó, o termo oia, e muitas pessoas não entendem o porquê desse oia, né? Pastor, que negócio é esse de oia? E eu vou explicar agora aqui, mostrar que o oia é uma sigla dos 3 passos que compõem o estudo bíblico indutivo. Olha comigo aqui, ó. Observação, interpretação e aplicação. As 3 letras, letra O em observação, I em interpretação, A em aplicação. Isso faz o símbolo OIA. É muito comum eu encontrar pessoas que aprenderam o estudo bíblico indutivo e quando elas me encontram, às vezes na igreja ou em outros lugares, dizem assim, pastor, muito obrigado por ter me ensinado a oiar o texto. Eu acho que com isso a gente está criando um novo verbo, né? Estou olhando, pastor, eu estou olhando o texto, ou então, pastor, eu olhei o texto e descobri algumas coisas importantes. Então, esse método estudo bíblico indutivo, ele vai ter essas 3 partes: observação, interpretação e aplicação. Hoje nós vamos trabalhar unicamente a parte observação. E a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um texto. Muitas pessoas têm dificuldade também na hora de escolher o texto que vão estudar. Às vezes a pessoa não está muito habilitada, não tem muito conhecimento, então ela começa muitas vezes por textos difíceis. Vai lá para o profeta Ezequiel, vai lá para o livro de Apocalipse, ou vai na genealogia lá em Gênesis, ou vai para o livro de Salmos. Não quer dizer que esses textos não sejam bons, mas para quem está iniciando, não são a melhor opção. Eu queria sugerir a você que você trabalhasse, primeiramente, com uma narrativa completa. Por exemplo, uma parábola, a narrativa de uma cura, a narrativa de um milagre que Jesus fez, uma narrativa de um fato que aconteceu na palavra de Deus, como no livro de Atos, aos vários momentos que você vai ter o apóstolo Paulo realizando alguma obra, algum trabalho, alguma mensagem. Então comece com a narrativa completa. Por exemplo, um salmo, se possível um salmo curto, porque os salmos também têm a sua complexidade. Ou então você pode trabalhar com parágrafos. Por exemplo, alguns textos, como as epístolas, elas são melhor trabalhadas se você tiver como ponto de vista o parágrafo. Quando você aprende a trabalhar o parágrafo, você pode, de repente, começar a pensar em trabalhar todo o livro. Vou trabalhar toda a carta de Efésios, toda a carta de Filipenses, trabalhando os parágrafos. Aí você vai dizer assim, pastor, e como é que eu vou saber quando uma Bíblia está dividida em parágrafos? Eu vou mostrar para você aqui uma Bíblia em parágrafos, tá? Essa aqui é uma foto de uma Bíblia, eu vou até tirar a minha imagem aqui para ficar só realmente o que interessa. Essa Bíblia é uma Bíblia que está alinhada em parágrafos. Como é que eu sei disso? Primeiro, observa que os números dos versículos estão alinhados à esquerda, tá? Aí você observa que essa letra inicial aqui no versículo 11, ela está em negrito. E depois você vai ter uma outra letra em negrito aqui, a letra O. Entre essa letra em negrito aqui e essa aqui, você tem um parágrafo. Mesmo os versículos estando alinhados à esquerda, esse trecho aqui representa um parágrafo, uma unidade semântica, uma unidade de compreensão. E aqui você tem o começo de outro parágrafo, tá? Essa é uma Bíblia dividida em parágrafos. Vamos mostrar agora uma Bíblia que ela e os parágrafos são divididos, né, alinhados à esquerda. Essa outra Bíblia que eu vou mostrar agora também é dividida em parágrafos, mas os versículos não são alinhados à esquerda. Aqui. Você tem o versículo 2 aqui, o versículo 3, aí você tem o versículo 4, ó, o número 4 já está no meio da linha, o versículo 5 também no meio da linha. O que é que quer dizer isso? Que essa Bíblia aqui, os parágrafos dela, eles estão alinhados não à esquerda, mas os parágrafos são alinhados especificamente dentro da sua unidade de significado.
Então, quando você pega uma Bíblia dessa, você vê nitidamente os parágrafos divididos. Por que que é tão importante você trabalhar parágrafos? Porque uma unidade de compreensão, um ensino, geralmente ele é dado através de parágrafos. Então, num parágrafo vai tratar de um assunto, quando vai para outro parágrafo, ele já vai trabalhar algum outro assunto ou vai continuar a aprofundar o assunto anterior. Por isso que a minha orientação, se você for trabalhar uma epístola, uma das cartas de Paulo, dos demais apóstolos, você procure trabalhar especificamente, primeiramente, os parágrafos. Aí então, primeiro passo do estudo bíblico indutivo, observação. Eu vou agora dar os passos para você da observação. Primeiramente, leitura do texto várias vezes e em várias versões. Como eu já disse, não existe nenhuma tradução definitiva, nenhuma tradução que contemple realmente com fidelidade. Algumas Bíblias dizem assim, fiel ao texto original. Na verdade, essa fidelidade é muito relativa, porque ela vai depender da competência do tradutor, da teologia do tradutor, do objetivo para o qual aquela tradução está sendo feita. Então, não existe realmente um texto 100% fiel na tradução. É por isso que nós precisamos de ter as várias versões e aqueles que têm condição, têm possibilidade, estudar, inclusive, as línguas originais, hebraico e grego. Certa vez fizeram essa pergunta a um grande estudioso da palavra de Deus, Eugene Peterson, perguntaram assim, qual a melhor versão, a melhor tradução, a melhor versão da Bíblia? Ele falou, é claro, os originais, né? Enfim, você precisa ler o texto várias vezes. Por que ler várias vezes? Para que você possa ter familiaridade com o texto. A outra coisa, compreensão das palavras, procurar o significado. Não fique imaginando o que é determinada palavra. Não fique imaginando que fariseus são os caras que ficavam farejando Jesus, ou que os saduceus eram pessoas sadutoras, né? Não fique tentando imaginar o significado. Primeiro você vai no dicionário da língua portuguesa, tá? Para ver o significado. De repente aquela palavra pode ser muito bem explicada no dicionário da língua portuguesa e, se não for suficiente, você vai para o dicionário bíblico. Lembra aí, se você não tiver o físico, você vai lá no Google, dicionário bíblico, e você tenta encontrar o significado daquela palavra. Não deixe nenhuma palavra do texto sem a sua compreensão. E de tanto você ler o texto várias vezes, em várias versões, pegar a compreensão, muitas vezes palavras sinônimas, né, nos dicionários, agora você pode então dizer o texto com suas próprias palavras. E aqui eu quero dar uma sugestão. Depois que você escolher o texto, uma narrativa completa ou um parágrafo de um texto bíblico, você fizer essa leitura várias vezes em várias versões e compreender as palavras, você vai chamar alguém que mora com você, alguém próximo de você, ou algum amigo, e você vai então ler o texto, você vai falar o texto bíblico e vai pedir para ele conferir na Bíblia se está correta a sua exposição do que o texto diz. Por que isso? Porque nós precisamos ter a compreensão de que só compreendemos, que observamos bem o texto, quando conhecemos todos os seus detalhes. Depois que você consegue recitar o texto para outra pessoa, ela agora vai dizer assim, realmente está correto. Não, você esqueceu dessa parte, desse determinado detalhe. E é por isso que é importante que você leia várias vezes e depois seja capaz de dizer o texto com suas próprias palavras. Existem alguns erros que as pessoas cometem nesse ponto aqui da observação. Primeiro, deixar de ver todos os detalhes. Tá? Talvez isso seja difícil se você realmente seguir o passo corretamente. A outra coisa é enxergar o que não está no texto, ficar imaginando, né? Ficar supondo. Lembre-se que é importante consultar o dicionário bíblico. Chegar à conclusão errada. Muitas pessoas, depois que fazem essa primeira parte da observação, já quer imediatamente aplicar. Já quer passar logo para a aplicação. Na verdade, isso é um perigo, porque você não cumpriu ainda as etapas da interpretação para depois chegar à
aplicação. A outra coisa é pressupor que você já sabe o que o texto diz. Lembre-se, nós precisamos ter muita humildade quando vamos nos aproximar da palavra de Deus. Não é porque você já ouviu várias pregações daquele texto, que você já leu várias vezes, que você já sabe o que o texto diz. Nós vamos aprofundar isso na próxima aula, quando trabalharmos interpretação. Existem alguns métodos muito interessantes pelos quais você pode incrementar, melhorar a sua leitura da Bíblia. E uma delas é você se habituar a grifar a Bíblia. Eu acho muito importante quando eu vejo pessoas que eles anotam, né, mensagens, anotam lições que aprenderam, anotam palavras que acharam importantes naquele texto bíblico. Os grandes homens de Deus, os grandes pregadores, tinham o hábito de grifar a Bíblia, de colocar anotações. Alguns, inclusive, depois que morreram, suas Bíblias hoje são conhecidas, né? A Bíblia anotada pelo pastor, pelo teólogo fulano de tal. Então, é muito importante que você faça anotações. Tem gente que não faz anotação achando que é pecado. Eu quero dizer a você, não é pecado você fazer anotações na sua Bíblia. Aliás, uma Bíblia anotada é uma Bíblia que pertence a alguém que realmente está estudando e se aprofundando nela. Essas orientações que eu vou dar agora, elas precisam ser feitas exatamente anotações diretamente do texto bíblico. Se você está utilizando uma Bíblia online, está usando a Bíblia no celular, a minha sugestão é que você imprima o texto que vai ser a base do seu estudo, tá? Você vai ter que imprimir. Você vai trabalhar a cura de um cego, a cura de um paralítico. Então você imprime essa página para que você possa fazer as anotações, para que você possa aprofundar o seu estudo. E eu queria compartilhar com você algumas anotações que eu achei muito interessante, encontrei há poucos dias. Essas anotações não são regras, tá? Você pode criar até alguma outra, você pode até ter as suas anotações específicas. Eu já encontrei pessoas que elas não usam símbolos assim, elas usam lápis de cor. Então usa o verde para determinado aspecto, usa o vermelho para outro, o amarelo para outro. Eu acho que fica muito complicado, que você tem que estar indo para todo canto levando aquela quantidade enorme de lápis de cor. E eu gostei dessa técnica aí, desse código, porque você pode anotar no texto com a caneta ou com o lápis. Como é que funciona? Quando você estiver lendo o texto e você encontrar pessoas, você vai lá na sua Bíblia e circula, faz um retângulo em volta de pessoas. Ou pode ser o nome da pessoa, pode estar mencionando um jovem, que nem sempre a Bíblia fala o nome. Então, o rei. Então, onde tiver pessoas, você faz aí um retângulo, risca aí na sua Bíblia. Quando você encontrar lugar, então está falando aí da cidade, Samaria, Siloé, está faltando de um lugar, falando de um lugar específico, você grifa embaixo, vai na sua Bíblia e grifa, tá? Muitas vezes a Bíblia trabalha com relação de contraste. Então ela trabalha, por exemplo, a lei e a graça. No mesmo versículo, às vezes, o texto está falando sobre a lei e lá na frente está falando sobre a graça. Ou então ele está falando a lei e as obras, ou a graça e as obras. Então muitas vezes as relações estão de contraste, luz e trevas. Você vai encontrar muita relação de contraste na Bíblia. Quando você encontrar uma relação de contraste, você faz uma linha na primeira conotação e faz um X, né, como se fosse um contraste, e grifa então a outra afirmação. Quando você encontrar uma ordem de Deus, um comando de Deus para a sua vida, você então coloca um ponto de exclamação. Não, aqui Deus está mandando eu fazer isso aqui. Aí você então coloca uma exclamação naquela expressão. Se for uma sequência, por exemplo, você está lendo a tentação de Jesus, e são 3 momentos em que ele é tentado por Satanás. Você coloca o número direitinho na primeira tentação, na segunda tentação e na terceira. Um outro texto também que tem sequência, quando Paulo enumera as qualidades do fruto do Espírito Santo,
Conforme ele for enumerando, você vai colocando o número 1, 2, 3, 4 e 5. Quando Paulo fala sobre a lista dos dons espirituais, quando Paulo coloca outro tipo de sequência, então, sempre que você encontrar uma sequência, você coloque numeração. Suponhamos também que no texto você encontrou promessas, algo que Deus está prometendo, você entende que é uma promessa de Deus para os fiéis, para o servo dele. Aí você então coloca o V, eu coloquei esse V como se fosse uma pessoinha, uma pessoa com os braços levantados, né? É uma expressão que é muito comum hoje, a pessoa recebe uma promessa, levanta os braços. Então eu coloquei o V, que é mais fácil você se lembrar, né? Ou se você quiser imaginar que o V significa vitória, como você quiser. Eu quero realmente é que você, quando encontrar uma promessa, você assinale. Ou com um V ou com outra maneira que você achar importante. Uma coisa que vai acontecer muito é você encontrar passagens que você não entendeu, expressões que você não entendeu. Aí você coloca o quê? Uma interrogação. E aí essa interrogação é que vai ser um ponto importante quando você estiver partindo para o segundo passo, que é a interpretação. Então, a minha segunda tarefa que eu dou para você, a primeira é ler o texto várias vezes e conseguir falar o texto. A segunda tarefa, pega essa mesma passagem bíblica que você fez essa observação inicial e você vai fazer essas anotações. Se você fizer essas anotações, né, cumpriu bem direitinho, trabalhou tudo isso, aí se você quiser mandar para mim um print, você tira a foto do trabalho que você fez e compartilha comigo. Daqui a pouco eu vou dar o meu número do WhatsApp para que você possa mandar a sua foto. Encerrando a parte de observação, uma coisa muito importante é a gente pensar qual a forma literária que está sendo utilizada. Eu coloquei algumas aqui. Alguns textos bíblicos são poesia, outros são narrativa histórica, outros são profecias, outros estão na forma de parábola e outros são provérbios. Eu não coloquei aqui, mas uma outra forma também é as epístolas, as cartas. Existem outras formas, outros estilos literários. Quando a gente estuda hermenêutica, tem o estilo jurídico, há outras maneiras, mas eu não quero colocar tudo aqui para não encher demais, já que é um estudo básico. Se você quiser se aprofundar, qualquer manual de hermenêutica bíblica vai trazer para você aí todos os estilos literários. Qual a importância disso? Imagina você o problema se uma pessoa ela está trabalhando, ela vai entender que determinada poesia é uma narrativa histórica. Imagina a confusão se uma pessoa pega uma poesia e quer interpretar como se fosse uma narrativa histórica. E aí, por exemplo, se o Salmo diz assim, que Deus voou nas asas do querubim, ela vai ficar imaginando que Deus montou num anjo, né? Que o autor estava olhando para o céu e vendo Deus montado num anjo, galopando um anjo. Na verdade, isso é uma expressão poética. É por isso que é importante, quando você ler o texto, você ter essa percepção. É uma narrativa histórica? É uma poesia? É uma parábola? Então, a narrativa de cura, a narrativa de um milagre, é uma narrativa histórica. Ela tem lá os aspectos de expressão de fé, mas não deixa de ter o foco de contar algo que aconteceu. Se você está lendo uma parábola, geralmente, quando é parábola, o próprio autor, o próprio evangelista já vai dizer essa parábola, Jesus contou uma parábola. O profeta Isaías também, ele conta parábolas. Aliás, as profecias, elas podem utilizar-se de vários livros poéticos, eles utilizam praticamente todos os estilos. Eles vão ter poesia, eles vão ter narrativa histórica, eles vão ter parábolas. Nosso objetivo no nosso curso é que quando a gente encerrar estudo bíblico indutivo, nós vamos caminhar um pouco mais à frente, trabalhando como você faz o estudo bíblico indutivo, enfocando especificamente os vários estilos literários. Nós estamos chegando assim ao final desse nosso primeiro encontro, tá? Aprendendo a estudar a Bíblia, eu quero revisar algumas coisas, tá? Primeiramente, lembrando a você que o método de estudo bíblico indutivo ele se compõe de 3 partes: observação, interpretação e
aplicação. Hoje nós vamos trabalhar observação, trabalhamos observação. Na próxima semana vamos trabalhar interpretação e, finalmente, a aplicação. Como é que a gente faz a observação de um texto? A gente primeiro precisa definir que texto que a gente vai trabalhar. E a minha sugestão, ou você pega a narrativa completa, ou você pega um parágrafo. A outra coisa é que a observação começa com leitura do texto várias vezes, em várias versões, procurar compreender as palavras e, de tanto você ler, você ser capaz de dizer o texto com suas próprias palavras. E não se esqueça que eu dei para você esse código, né? Esse código para você fazer anotações no seu texto bíblico. Faça então a leitura bíblica em várias versões, depois você imprime o texto, ou você vai diretamente na sua Bíblia e faz as anotações. Isso tem que estar realmente na sua Bíblia. E aí então, depois que você fizer isso aí, se quiser, pode mandar para mim o print, o meu número celular 84, que é o código aqui da cidade de Natal, 99958 4807. Esse é o meu número de WhatsApp e eu conto com você. Quando você fizer o trabalho, ou se você tiver alguma dúvida, não entendi alguma coisa, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Ficarei feliz em dar a resposta a você. Portanto, queridos, esse é o nosso primeiro encontro. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa aprender a olhar, né? Vamos começar a olhar até enquanto, no momento, a gente está só no ó, né? Você ainda não está olhando, você está no ó. Na semana que vem vamos dar prosseguimento e conto com sua presença aqui, acompanhando a nossa aula. Deus abençoe.